Olá, tudo jóia, pessoal? Hoje quero falar um pouco do livro Crepúsculo dos Ídolos, ou Como Filosofar com o Martelo, de Friedrich Nietzsche, escrito em 1888. O título principal é uma referência à ópera de Wagner, O Crepúsculo dos Deuses. Mas por que esse subtítulo? Como Filosofar com o Martelo? Para Nietzsche, havia mais ídolos nesse mundo, que são ideais, valores, ilusões e idealismos, que realidades. E ele usa, metaforicamente, o martelo para escutar ou auscultar o som oco que emitem esses ídolos, para depois, então, destruí-los. Nietzsche, para quem não sabe, é considerado, de acordo com uma definição de Paul Ricoeur, um filósofo francês, um dos mestres da suspeita ao lado de Marx e de Freud. Ele é um filósofo que chama muito a atenção pelo fato de refletir para além da tradição judaico-cristã e resgata uma visão trágica de vida, uma vida sem muitas objeções. É um dos maiores filósofos de todos os tempos e grande polemista. Sua obra pode ser considerada como subversiva comparada à filosofia tradicional. Quanto a este livro, especificamente, que contém uma síntese das suas principais ideias, para mim foi como um soco no estômago. No prefácio, o próprio autor diz que o livro é uma grande declaração de guerra. Concordando ou não com as ideias de Nietzsche, com certeza ele é um grande pensador e que vai nos fazer refletir sobre nossas vidas e a realidade. A obra começa com um capítulo de aforismos, de máximas bastante interessantes, como: na escola de guerra da vida, o que não me faz morrer me torna mais forte. Ou então: não te acovardes diante de tuas ações, não as rejeites logo depois de tê-las feito. O remorso da consciência é indecente. No capítulo seguinte, ele detona com um dos mais queridos filósofos da história, o patrono da filosofia, Sócrates. De uma forma irônica, ele trata não só Sócrates, mas também Platão e Aristóteles como decadentes, como instrumentos da decomposição grega. Ele critica a filosofia socrática que defende a razão contra os instintos dos antigos gregos. Segundo Nietzsche, os gregos contemporâneos de Sócrates se consideraram em perigo diante dos instintos dos seus antepassados, que eram mais indomáveis. Então colocaram no lugar dessa ameaça a razão para servir de luz, de prudência, consciência, clareza, precisão, pois não se poderia sucumbir aos instintos e à inconsciência, porque isso, segundo eles, rebaixaria os gregos. Nietzsche chama toda a filosofia de Sócrates e Platão de doença, inclusive porque ajuda a fundamentar a moral cristã e o cristianismo. Nietzsche fala que lutar contra os instintos é caminhar para a decadência. Na vida ascendente, os instintos são necessários. Nietzsche ressalta o poder dos sentidos e a importância que eles têm para a ciência. Nietzsche é também defensor das paixões. Fala que a igreja procura combater as paixões e que esse ataque às paixões, em sua raiz, é como atacar a própria vida em sua raiz. Então, a igreja presta, segundo Nietzsche, um desserviço à vida, porque nos enfraquece e nos faz evitar as seduções. Quanto à moral, Nietzsche diz que ela é antinatural, que ela é ensinada e existe para combater e condenar os instintos vitais. A moral cristã
segue esses passos. E para Nietzsche, a vida acaba onde começa o reino de Deus, que, entre outras coisas, despreza o corpo. Nietzsche, ao contrário, exalta o corpo. A moral para Nietzsche é um erro e causa grandes males. Nietzsche se autodenomina de imoralista, porque estaria aberto a toda espécie de compreensão, de afirmação e a tudo aquilo que o cristianismo rejeita. Para Nietzsche, há uma confusão entre causa e efeito no tocante à moral. A fórmula que está a serviço de toda religião e moral é esse imperativo: faça isso ou não faça tal coisa, e assim você será feliz. Nesse caso, o homem precisa ser virtuoso para ser feliz. Nietzsche inverte essa lógica. Para ele, o homem que realiza certos atos sem o controle do meio em que vive é que é feliz, e isso o torna virtuoso, ou seja, a virtude do homem é a consequência de sua felicidade e não a causa. Nietzsche ainda discorre sobre o livre-arbítrio, dizendo que é um instrumento usado pelos teólogos para culpabilizar o homem. Os homens são considerados livres para poderem ser julgados e condenados. O cristianismo quer sempre contaminar a inocência do devir com o pecado e a punição. Nietzsche chama o cristianismo de metafísica do carrasco. Ninguém dá ao homem suas qualidades, nem Deus, nem a sociedade, nem seus pais e nem ele mesmo. O homem é fruto da fatalidade. O homem não é a consequência de uma intenção própria, de uma vontade ou de um fim. Com o homem não se faz ensaios para se obter um ideal de humanidade. Para o filósofo, para Nietzsche, somos necessários, somos um pedaço do destino e fazemos parte de um todo. Estamos no todo e não tem nada que possa julgar, comparar, medir e condenar nossa existência, porque isso seria julgar e condenar o todo, e não há nada fora do todo. Nietzsche defende que o filósofo deve se colocar além do bem e do mal, e colocar abaixo dele a ilusão do juízo moral. Ele diz que não existe fatos morais. Para ele, o juízo moral, assim como o juízo religioso, acreditam em realidades inexistentes. A moral é apenas uma interpretação de certos fenômenos, porém é uma leitura falsa e não pode ser tomada ao pé da letra. A moral é tão somente para Nietzsche uma linguagem de sinais. Ele fala da decadência da cultura alemã. Ele estabelece uma relação entre cultura e Estado, dizendo que são realidades antagônicas. Quando o Estado é fraco, a cultura é forte e vice-versa. Fala também do estado de embriaguez para a criação artística, que ela é indispensável para dar o sentimento de plenitude e de força aumentada. Diz que os cristãos são anti-artistas. Na embriaguez há duas categorias opostas: a força apolínea, que representa a razão, o comedimento, e a força dionisíaca, que representa a paixão, a insensatez, os instintos e o caos. Para Nietzsche, não se pode dizer que a arte não tem finalidade ou objetivo, porque a arte é o grande estimulante da vida. Fala da vontade de potência dos gregos, que é seu instinto mais descontrolado e forte, mas positivo, e que existiu antes do surgimento dos filósofos clássicos, que, como já mencionado, representam a decadência. Já no fim da obra, Nietzsche fala por alto do amor fati. Ele aborda também esse conceito em outras obras dele, né? E é a afirmação da vida, mesmo considerando as suas mazelas, porque elas fazem também parte de nós.
Nietzsche, nesse livro, então, examina muitos ideais e valores ocidentais, considerados por ele ilusórios, e procura demonstrar a decadência desses ideais ou ídolos, como o cristianismo, a moral cristã, a cultura alemã, a filosofia clássica grega, a ideia do livre-arbítrio, a filosofia de Kant e Rousseau e outros ideais e valores. Crepúsculo dos Ídolos é um livraço. Bom, é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro.